bem-vindos à 81ª aula do curso de Filosofia. Hoje nós temos uma aula gravada, a aula não é ao vivo, porque é antevéspera de Natal. Eu estou com amigos, com família, aqui em casa, com as crianças e os primos das crianças, e seria muito difícil realizar essa gravação no horário usual. As demandas são muitas. E o barulho também seria bastante, bastante intenso. Então eu faço essa gravação bem cedinho, quando todos estão ainda dormindo, e espero que vocês entendam. Eventualmente eu preciso fazer uma gravação, embora a minha preferência seja pelas aulas ao vivo, para que possa haver a interação com os participantes. Eventualmente, também, eu trago temas que estão fora do nosso planejamento. E hoje é um desses dias em que eu trago algo diferente, né? E o que eu vou trazer hoje parte de uma pergunta que eu recebi ontem, aqui em casa, de um amigo, que é a pergunta: você acredita na existência de Deus, Gustavo? E a minha resposta foi que essa pergunta é um pouco cafajeste. É cafajeste porque é irrespondível. Porque é uma pergunta infinita. Mas por que é irrespondível? Não é simples dizer sim, acredito, não acredito. Ela é irrespondível porque eu não sei o que esse meu amigo ou a pessoa que pergunta entende por crença, por existência e por Deus. Então a resposta que eu vou dar não diz respeito, na representação de quem pergunta, não diz respeito àquilo que eu penso de fato. Diz respeito a uma confirmação ou a uma discordância em relação àquilo que a pessoa pensa. O problema é que nós podemos dizer coisas muito diferentes quando respondemos sim, acredito na existência de Deus, ou não, não acredito na existência de Deus. Há uma infinidade de possibilidades de compreensão dessas duas afirmações, dessa proposição afirmativa e dessa proposição negativa. Então não se pode simplesmente responder a uma pergunta assim. É necessário antes definir o que se entende por esses termos que a compõem. E podemos começar, por exemplo, pelo conceito de existência. Etimologicamente, existir é ser a partir de. Ser a partir de algum lugar, ser a partir de alguma coisa, mas a existência sempre é secundária, sempre é um segundo momento. Então não existe uma existência primordial, porque o que é primordial não existe, simplesmente é. E nesse sentido, a ideia de um Deus existente não faz sentido. Porque se um Deus é a origem e a condição da existência de todas as coisas, ele não pode fazer parte da própria existência. Um Deus precisa ser anterior à própria existência. Então, antes do universo existir, é necessário que haja o conjunto de condições para a sua existência. E por isso não faz sentido afirmar que somente o que há é o universo, somente o que existe. Ok, é o universo e tudo que há no universo, seja material, seja não material. Mas para que o universo físico, para que a physis, para que a natureza exista e para que a ordem da natureza, ou seja, o cosmos, que é a ordem, exista, é preciso supor algo que possibilite essa existência, possibilite essa physis, possibilite esse cosmos que ordena a physis.
E esse algo que há antes da existência não pode fazer parte da existência. Tem que ser prévio à própria existência, né? Tem que ser metafísico, tem que estar antes e além da própria física, ou seja, precisa ser metafísico, precisa ser algo pré-cosmológico, pré-cósmico, né? Para que haja ordem, é necessário que haja as condições de possibilidade da ordem. Então, aí é que se encontra um Deus criador, a condição de possibilidade da própria criação. É o que Plotino chamava do uno, que em si não tem nenhuma propriedade. Por quê? Simplesmente não existe. Mas há como condição da existência de tudo o que existe. Portanto, afirmar a existência de Deus logo de cara, etimologicamente, não faz nenhum sentido. Isso significa que não há um Deus? Aí a questão é outra. Porque se nós chamarmos essa condição de possibilidade de existência de Deus, e poderíamos dar qualquer outro nome, poderíamos chamar simplesmente da condição de possibilidade da existência, né? Se chamarmos, então, essas condições necessárias da existência de Deus, estamos afirmando que Deus é um ser necessário. Então é impossível que não haja um Deus. E vejam bem, essa distinção entre o ser necessário e os seres contingentes. Todo o que existe no universo, o próprio universo é contingente. Isto é, poderia existir ou não. E tudo o que é contingente, em algum momento, não existia. Do contingente não existente, não se pode fazer novos contingentes. O contingente não existente não produz causalidade. Então, o contingente não pode ser a causa última do contingente. Porque o contingente, em algum momento, não existia. E o que não existe e que é contingente não pode produzir a causalidade. Ou seja, não pode produzir outros contingentes. É preciso que haja um ser necessário que dê a condição, que dê a possibilidade de sustentação de toda a contingência. Então, é preciso que haja um ser necessário fora do tempo, fora do espaço, sem propriedade, sem características. É justamente o que Plotino chamava do uno. E esse ser necessário, portanto, que estando fora do tempo, fora do espaço, ou seja, estando na eternidade e estando no plano, de fato, efetivamente metafísico, ou seja, além da physis, fora da physis, é que sustenta toda a realidade. Agora, é muito interessante porque, nesse sentido, a afirmação de que Deus não existe, mas que Deus há, que há um Deus, não são contraditórias. Você pode afirmar a não existência de Deus e, ao mesmo tempo, afirmar a inevitável necessidade de Deus, dependendo do conceito que se use para entender a existência de Deus. E o próprio Aristóteles já dizia na Metafísica, no livro Alfa, que
O ser se diz de muitos modos. Há muitos modos de falar do ser necessário e dos seres contingentes. E realmente há muitas maneiras de existir. Nem tudo existe do mesmo modo. A existência é polifônica. A existência é uma sinfonia. Há muitos modos de existir. Então, vejam bem, um unicórnio que eu tenho na minha mente, de certo modo existe com um objeto mental. Uma xícara de chá que eu tomo existe. O sabor que eu sinto existe. Este computador ou este aparelho celular no qual você assiste a esta aula existe. Assim como existe o entendimento que você tem dessa aula. Assim como existem as ondas eletromagnéticas, assim como existe o afeto que você sente. Tudo isso existe. Mas tudo isso existe de modo diferente. A existência é plurívoca. A existência é plural. E, nesse sentido, nós podemos falar de uma poliontologia, né? De um pluralismo ontológico. Mas vejam, trata-se de um pluralismo ontológico de segundo nível. Porque no primeiro nível, no nível primordial, a ontologia fundamental, a ontologia do ser necessário, é unívoca. Como o ser necessário não tem propriedades, ele não pode ser plural, ele não pode ser dois, não pode ser três. E, de fato, a rigor, a única maneira pela qual podemos falar desse ser necessário é pela via negativa. Trata-se justamente daquilo que os medievais chamavam da teologia negativa. Aliás, entre os gregos, as discussões metafísicas, como as que estamos tendo neste momento da aula, eram chamadas não de metafísica, porque essa não era uma palavra da Grécia clássica, né? E Aristóteles nunca usou esse termo, que foi cunhado por Andrônico de Rhodes no século I a.C., quando ele catalogou e sistematizou a obra de Aristóteles, né? Mas essa discussão era chamada, inclusive por Aristóteles, de discussão teológica, a discussão das causas últimas, né, da existência, era chamada teologia. Então a teologia, a rigor, entre os gregos, era um campo da metafísica, ok? E vejam bem, Theos aqui corresponde justamente a esse princípio da existência, o princípio necessário de todas as coisas. Era, inclusive, muitas vezes entre os pré-socráticos, os princípios, né, o conjunto dos princípios ou o elemento fundamental, primordial, que os pré-socráticos utilizavam para se referir ou para explicar a origem das coisas. Por exemplo, Tales de Mileto falava do arquê como a água, Anaximandro falava do arquê como o áperon, o ilimitado, o indefinido, o indeterminado. Anaxímenes falava do arquê como o ar, o pneuma. Então, eles tratavam o arquê como Theos também. Eles estavam fazendo teologia. O ser de Parmênides é o Theos também, né? E ele diz isso expressamente. Então não há uma contradição aqui entre a ideia da busca do princípio fundamental e
consideração de que esse princípio fundamental é o próprio Theos, é o próprio Deus. Agora, podemos chamar esse princípio de qualquer outro nome. E aqui vocês podem perceber que eu utilizo uma argumentação aristotélico-tomista, de acordo com a qual é impossível não haver um ser necessário que sustente e que seja a causa última de todas as coisas que existem. Agora, essa concepção de que esse ser necessário e que, portanto, há esse ser, né? Esse ser não pode existir, essa concepção não está em Aristóteles, não está em Tomás. De todo modo, me parece evidente, né, se tomamos a etimologia do termo existir. Agora, há muitos modos também, portanto, de afirmar que algo existe, a existência é plural, a existência é polifônica, né? E há muitas maneiras de dizer ou de entender o termo Deus. Desde essa maneira mais filosófica, que é a maneira pela qual estou expondo o que entendo por Deus, até maneiras que são menos sofisticadas. E aqui podemos pegar, por exemplo, os espantalhos de Richard Dawkins e dos neo-ateus, que entendem, enfim, o termo Deus como algo absolutamente impossível, realmente risível e ridículo, né? A ideia de um super-herói, né, com todos os poderes, uma espécie de Superman cósmico, né, que teria, enfim, barbas brancas e seria retratado como um homem muito poderoso. Isso não faz o menor sentido, absolutamente. E é muito interessante que as discussões, portanto, a respeito da existência de Deus costumam ser feitas em bases muito frágeis, em bases físicas ou fisicalistas. Mas é difícil sair do fisicalismo em nosso tempo. Nós vivemos num paradigma fisicalista. Nós vivemos num paradigma fisicalista. Num paradigma materialista e mecanicista. Estamos vendo isso neste momento do curso de filosofia. Há pouco tempo tratamos de Descartes. E Descartes é um dualista, né? Ele parte de um ponto fundamental, né? De uma alavanca de Arquimedes que se dá em torno de um ponto fundamental que não é físico, que é a autoconsciência, que é o estabelecimento do eu como ponto de partida. Mas ponto de partida para quê? Para atestar a validade da ciência natural, da ciência física, para atestar a validade do fisicalismo. Então Descartes é um dualista, mas esse dualismo cartesiano, que usa ali Deus como um argumento, né, que usa Deus como uma peça na engrenagem do mundo, isso é muito curioso. Então ele não faz nenhuma discussão realmente metafísica sobre Deus. A concepção de Deus de Descartes é risível, né? É um pouco ridícula, porque Deus está ali para servir ao propósito
humano de conhecer a natureza. Enfim, isso põe, desordena toda a hierarquia do conhecimento, né? E a hierarquia metafísica das coisas. Então, Descartes faz isso com o propósito de assegurar a certeza a respeito do conhecimento do mundo. Isto é, de derrubar o ceticismo da ciência. E, portanto, o ceticismo de Descartes é um ceticismo metodológico. Ele nunca foi cético realmente. O ceticismo dele tem o propósito, efetivamente, cientificista, de assegurar certezas, de derrubar com um golpe de judô, né, o próprio ceticismo, por meio do ceticismo, de um ceticismo controlado, né? Mas o que ele propõe ali é uma concepção da natureza como uma máquina. A natureza é mecânica. E mesmo quando entramos no domínio das ciências biológicas, por exemplo, essa concepção permanece de certo modo. Na origem das espécies, Darwin fala expressamente numa passagem que finalmente estávamos compreendendo o mundo a partir dos seus mecanismos. Os animais, os seres vivos, né? A partir dos seus mecanismos, a partir da sua mecânica. A mecânica da evolução. Então trata-se aqui de uma perspectiva que veremos inclusive mais aprofundadamente na próxima aula com Newton, no sábado que vem, na véspera do Ano Novo, na antivéspera do Ano Novo, enfim. Nós veremos justamente a expressão maior desse mecanicismo que ordena toda a estrutura de pensamento da modernidade e que ordena inclusive as discussões contemporâneas sobre Deus e ordena de modo equivocado, porque as discussões sobre Deus não podem ser feitas no plano da physis, no plano mecânico, no plano da existência. Porque se há um Deus, ele não existe, obviamente. Se há um Deus, ele tem que estar fora da existência. Porque ele tem que ser a condição de possibilidade da existência, né? Então toda essa discussão dos neo-ateus e dos refutadores dos neo-ateus não faz o menor sentido. Muito bem. Nós estamos num plano que Thomas Kuhn chamava um paradigma mecanicista. Thomas Kuhn é um filósofo da ciência, um historiador e filósofo da ciência, né, com um formado em física, de fato, muito interessante. Começou a publicar ali nos anos 50 e é muito relevante. O que ele tem a dizer é muito interessante. Nós teremos uma aula sobre Kuhn mais para frente no curso de filosofia. E ele dizia que o progresso científico não se dá de modo contínuo. Ele é feito por saltos. E ele é feito por saltos por meio de revoluções científicas, né, que conduzem toda uma área do conhecimento institucionalizado para outro continente, para outro planeta, para outro sistema solar, que é um outro paradigma. E os paradigmas são tão diferentes, têm princípios metodológicos e ontológicos tão diferentes que eles são incomensuráveis, eles não dialogam muito bem. Praticamente não dialogam. E um não consegue compreender o outro. O cientista que está num paradigma não consegue compreender direito o cientista que está em outro está dizendo, porque trata-se de visões de mundo completamente diferentes. Às vezes até compartilham o mesmo vocabulário, mas esse vocabulário inevitavelmente tem significado diferente nos paradigmas, né? Então, é impossível um índio que vive numa tribo na Amazônia compreender realmente o que um físico atômico, teórico, está fazendo lá num acelerador de partículas. Impossível, porque não participa desse paradigma.
É impossível o físico teórico compreender o que realmente o índio está fazendo quando realiza a dança da chuva. Porque o físico teórico não participa daquele paradigma, né? Então, é muito interessante. Eu lembro aqui de uma história, na época do Fernando Henrique Cardoso como presidente do Brasil, em que havia muito incêndio ali na Amazônia, uma seca muito grande, incêndio, e isso deu inclusive nos jornais, porque se tornou um escândalo, né? Porque o governo federal decidiu chamar um pajé ou dois pajés, foram dois pajés, e os seus jovens ajudantes que estavam se preparando também. Para quê? Para fazer a dança da chuva. E aí o governo contratou não, mas chamou um avião da Força Aérea Brasileira para levar esses pajés da sua tribo lá para a região que precisava de água. E quando isso caiu nos jornais, foi um escândalo. Abriram, enfim, uma discussão enorme no Congresso Nacional, os deputados de oposição falando que era desperdício do dinheiro público, que era necessário processar os responsáveis por isso, porque era, enfim, era má utilização do dinheiro público. Como assim chamar um pajé para fazer dança da chuva e gastar dinheiro do combustível do avião da Força Aérea Brasileira? Pois bem, acontece que quando os pajés chegaram lá, eles se prepararam, fizeram o ritual, fizeram a dança da chuva e, enfim, e disseram: agora vamos embora, porque vai chover. Vai chover, a gente não vai conseguir sair daqui. E ninguém acreditou, né? E acontece que poucas horas depois começou uma chuva torrencial. Isso está registrado, tá na internet, você pode procurar, né? E aí, o interessante foi justamente esse conflito de paradigmas, porque para os pajés era muito natural o que eles haviam feito ali. E não havia nada de mecânico. Trata-se de uma interação com os espíritos da floresta, né, com os espíritos da natureza. E para os cientistas que foram ouvidos pelos jornais depois, os antropólogos, vejam, que teriam a obrigação de compreender a cultura, né? Eu lembro um antropólogo da USP deu uma entrevista falando: olha, na verdade isso não foi magia, não foi pagelança, é porque de repente aconteceu de, de uma confluência de fenômenos atmosféricos, né? E que não teve nada a ver com a pagelança, mas que fez desabar uma chuva inesperada. Então, isso não tem nada a ver com a pagelança que foi feita, com a dança da chuva, não. Aconteceu por acaso, né? Por acaso, enfim, a chuva caiu. E foi muito curioso isso nos anos 90. Eles são incapazes de compreender o que os outros estão fazendo, assim como os outros são incapazes de compreender o que esses estão fazendo. É a incomensurabilidade dos campos epistêmicos, dos paradigmas. E nós estamos aqui. Eu estou tossindo muito, peço desculpa. Vou tomar um chazinho. E nós estamos aqui tratando de uma pergunta que foi feita a partir de dentro de um campo epistêmico. Você acredita na existência de Deus? A resposta que se espera é uma resposta mecanicista. E as refutações a essa resposta são mecanicistas também, né? Então, como você explica que Deus existe se há tanto mal no mundo, né? Como você explica que Deus existe, que você acredita na existência de Deus, se as pessoas são más, se houve o tsunami, né? Se houve, enfim, aqui em Teresópolis, onde estou, em 2011, um desastre terrível, milhares de pessoas morreram porque teve uma enchente muito grande e as montanhas cederam.
Como é que se explica isso? Que as crianças fiquem com câncer. Como você explica isso se Deus existe? Vejam, trata-se aqui o problema do mal, que é um problema sério para alguns pensadores, inclusive Leibniz, que é um dos filósofos que nós veremos a seguir, tenta dar uma resposta a isso na sua Teodiceia. É um problema de natureza mecanicista. A ideia de uma realidade que segue uma lógica que deriva, de certo modo, de uma lógica clássica. Sim, porque o mecanicismo acompanha a lógica clássica. O mecanicismo é uma consequência de uma episteme que é pré-mecânica, mas que dá as bases para o mecanicismo, que é a episteme aristotélica, a episteme grega, né? Propriamente aristotélica. Se Aristóteles conhecesse os desenvolvimentos do pensamento da Idade Média, provavelmente ele se tornaria também um mecanicista. É possível. É uma consequência natural do pensamento aristotélico. Então, o que nós percebemos aqui é que trata-se de uma lógica do sim e do não. Né? E uma lógica das consequências das premissas. Nós temos, por exemplo, a premissa de que Deus é bom, justo, e tem um poder infinito. E aí nós vamos perguntar, então, como é que nós podemos explicar a doença das crianças? Porque a doença das crianças é má, causa sofrimento, e as crianças não têm o pecado que nós temos. Né? Estamos aqui no plano da contabilidade moral, né? Da contabilidade do bem e do mal. No plano que é quase um escândalo, do utilitarismo. E nós veremos o utilitarismo também em breve, com Bentham, com Mill. O problema aqui é que nós precisamos, para tratar da questão de Deus, ultrapassar o mecanicismo. Né? A questão de Deus não pode se resolver pela mecânica, pela lógica clássica, porque ela é a condição da possibilidade da mecânica e da lógica clássica. E mais ainda, nós, para lidar com essas questões, precisaremos utilizar outros tipos de lógica. Lógicas que ultrapassam o binarismo da lógica clássica. Por exemplo, a lógica de Lupasco, que é a lógica do terceiro incluso. Então, não há simplesmente afirmação e a negação. A afirmação e a negação podem vir juntas. E nesse sentido, então, não há somente o sim e o não. Há o sim, ao não sim e o não não, e ao sim e o não juntos. Trata-se aqui de uma espécie de uma lógica que depois pode ser adequada para compreender, inclusive, os fenômenos quânticos. É necessário pensar também numa lógica das intensidades, numa lógica em que o sim e o não sejam vistos como pontos num contínuo de intensidades. É necessário pensar a partir de outras lógicas para compreender, de fato, o que nós estamos dizendo. E é nesse sentido que uma filosofia que busque restringir, vejam que isso é muito importante. Esse é um dos pontos centrais aqui do nosso curso. Uma filosofia que busque restringir o plano do conhecimento ao plano de uma lógica estrita, uma lógica binária, estrita, é uma filosofia pueril. É uma filosofia que vai tender a
se organizar em torno justamente das discussões sobre a lógica, sobre os instrumentos, sem ir à realidade, sem buscar de fato a sofia, a sabedoria. Isso já apontavam Platão e Aristóteles. É essa a razão pela qual Platão, na República, dizia que somente os melhores jovens, quando já não fossem mais jovens, quando já estivessem na maturidade, depois dos 30 anos, deveriam ser apresentados à dialética e à filosofia. E, de fato, ele apontava que o problema dos sofistas era justamente o problema de levar os jovens a discussões infinitas sobre o significado correto das palavras, dos termos e os modos pelos quais essas palavras, esses termos podiam ser melhor definidos, né? Sem, de fato, dar o salto na busca da sabedoria. Então tratava-se de uma discussão técnica, e os sofistas eram muito técnicos. Eles não tinham nada de charlatões no sentido de ensinarem coisas mentirosas. Não, não é isso, não se trata disso. Os sofistas eram professores de retórica, eram professores de filosofia, no sentido da discussão sobre os detalhes e os mecanismos da linguagem. Os sofistas eram professores de filosofia da linguagem, a rigor, né? E nesse sentido, nós temos hoje em dia uma tradição filosófica muito importante que é herdeira direta da filosofia dos sofistas, que é, de um modo geral, a filosofia analítica, né? Que se preocupa justamente com o instrumento e tem o seu propósito quase sempre, embora muitos analíticos partam daí para justamente buscar um conhecimento ético ou até mesmo um conhecimento até certo ponto metafísico, né? Mas, de fato, a grande massa das discussões da filosofia analítica se constitui de discussões escolares, né, sobre os instrumentos, de discussões propedêuticas e não propriamente filosóficas. E a filosofia não é isso. A filosofia, justamente, é a utilização dessas ferramentas, mas uma utilização que ultrapassa a mera lógica clássica, a lógica binária, né, para buscar o núcleo mais central da sabedoria a que os homens podem aspirar. E esse núcleo central está justamente no conhecimento das causas últimas. Então, filosofia é metafísica. Filosofia é, no sentido grego, teologia. Ou não é filosofia propriamente, ou é outra coisa. E é impossível se aproximar desse núcleo por meio de uma lógica aristotélica, tá? Propriamente. Por quê? Esse núcleo filosófico, né, a pedra filosofal, propriamente, se encaminha para fora dos limites da nossa episteme, do nosso paradigma. E se encaminha para fora, inclusive, da própria physis, da própria natureza. Se encaminha na direção daquilo que está além da natureza. Se encaminha na direção do ser necessário. Então, filosofar é ter como horizonte, né, um horizonte utópico, mas um horizonte que deve guiar a nossa jornada, justamente esse ser necessário que se encontra fora do espaço e fora do tempo, e que é a condição de possibilidade
da existência de todas as coisas, inclusive de nós, inclusive da linguagem, inclusive da nossa expressão, inclusive desta aula e da compreensão que eu e vocês estamos tendo aqui. Tudo isso faz parte do plano da existência. E o desafio da filosofia e a beleza e a dificuldade da filosofia está justamente em, a partir do plano da existência, ultrapassar a existência, ultrapassar a natureza, ultrapassar o cosmos e buscar aquilo que é a própria condição da possibilidade de fazermos o que estamos fazendo aqui. Nós temos um caminho privilegiado, que é a própria linguagem. Agora, a linguagem não é em si um instrumento. A lógica, a gramática, as definições precisas são instrumentos, mas a linguagem não. Como diz Gadamer, num dos textos, dos inúmeros textos fundamentais de Verdade e Método, aliás, é um livro que eu recomendo, e num dos textos do Verdade e Método, Gadamer diz: a linguagem não é um dos meios pelos quais a consciência se comunica com o mundo. A linguagem não é meio nenhum. A linguagem não é nenhum instrumento, não é nenhuma ferramenta. Ferramenta, sim, é a lógica, é a gramática. A linguagem, não. Porque o que é uma ferramenta? Pergunta Gadamer. Uma ferramenta é algo que dominamos, né? Nós dominamos o uso da ferramenta e lançamos mão da ferramenta para resolver um problema e depois abandonamos a ferramenta. Assim que nós resolvemos o problema, a ferramenta vai embora. Então a lógica clássica, a gramática, é um instrumento justamente porque nós usamos a lógica, usamos a gramática, às vezes para interpretar um texto, às vezes para melhorarmos a nossa comunicação, nossa escrita, né? E depois abandonamos a lógica e a gramática e deixamos ali num plano pré-consciente. E não acontece o mesmo quando tratamos da linguagem. Quando nós falamos as palavras que estão disponíveis na nossa língua, nós não a abandonamos depois, né? Elas não são colocadas numa caixinha, num compartimento mental. Elas estão ali sempre disponíveis. E, portanto, a ideia da linguagem como uma ferramenta para entender o mundo, para nos comunicarmos com o mundo, é uma analogia incorreta, né? Porque nós nunca estamos numa situação desprovida da linguagem. Nós nunca estamos sem a linguagem quando estamos em contato com o mundo. Em todo conhecimento a respeito de nós mesmos e a respeito do mundo, diz Gadamer, sempre já fomos tomados pela própria linguagem. O conhecimento do mundo é um conhecimento linguístico, né? E é aprendendo a falar que nós crescemos, que nós conhecemos o mundo, que nós conhecemos as pessoas, que conhecemos a nós mesmos. Então, aprender a falar não significa ser introduzido na arte de designar um mundo que nos é familiar. Não. Aprender a falar é conquistar a familiaridade e o conhecimento do próprio mundo, do modo como o mundo se nos apresenta. Então, o mundo não é algo que é conhecido por meio da linguagem, ele é criado na linguagem, é o nosso mundo. E é por isso que um mundo do índio que faz a dança da chuva e o mundo do físico que trabalha no acelerador de partículas são mundos diferentes, porque a linguagem ali conduz a diferentes formas do mundo.
Então, os paradigmas, por mais que utilizem palavras semelhantes, têm idiomas diferentes, incomunicáveis ou quase incomunicáveis. Então, para entender uma questão que ultrapassa o domínio da física, ultrapassa o domínio da natureza, nós precisamos incorporar um paradigma que não seja mecanicista, que não seja materialista, que não seja fisicalista, mas que ultrapasse o fisicalismo. Porque o homem, e é isso que Gadamer quer dizer, o homem, o ser humano, está no mundo à medida que está na linguagem. Né? Nós estamos posicionados na realidade na proporção em que somos capazes de nomear, de descrever e de explicar o que nós enxergamos diante de nós. E essa explicação é uma explicação comprometida do ponto de vista do paradigma no qual nós crescemos. Essa explicação sempre é uma explicação parcial, sempre é uma explicação comprometida, enviesada, inevitavelmente. E sempre temos uma dificuldade muito grande, e às vezes uma dificuldade insuperável, em compreender os outros continentes da linguagem, os outros planetas, os outros sistemas solares da linguagem. A ponto de nós considerarmos, às vezes, aquilo que o outro faz simplesmente charlatanismo. É o que um índio da chuva vai fazer com o charlatanismo. E aí, quando mecanicamente a coisa funciona, a gente pensa, não pode ser mecânico isso. E não é de fato. Mas se alguém faz uma dança da chuva, nós pensamos que haverá uma relação causal com a chuva. Só que não há nenhuma relação causal, porque qual é a relação física que existe entre determinados movimentos, palavras, pensamentos, atitudes, com as nuvens se formando e caírem sob a forma de água, de chuva? Não há relação lógica aí. Então, a coisa fica descompassada a partir da nossa perspectiva mecanicista. Agora, quando nós ampliamos o nosso horizonte da linguagem, aí nós podemos compreender outros planetas, outros continentes, outros planetas, outros sistemas solares. É a única maneira. Nós só podemos compreender efetivamente outros paradigmas quando nós mergulhamos neles por meio da aquisição de novas habilidades linguísticas. Nós abrimos o nosso horizonte de entendimento quando nós conhecemos novas linguagens. E aqui eu não estou falando de novas línguas no sentido de línguas naturais, de inglês, alemão, francês, mandarim. Novas maneiras de expressar aquilo que se vê no mundo. Então, quanto maior é o nosso horizonte de linguagem, maior é o nosso mundo. Se nós temos um horizonte de linguagem limitado, o nosso mundo é limitado. Um físico que estude muita física, que conheça tudo da literatura no estado da arte, da física, de partículas, do acelerador de partículas, ele tem um horizonte de linguagem apropriado àquilo que ele conhece. Agora, se esse físico lê literatura, boa literatura, se ele lê filosofia, se ele lê antropologia, se ele, de mente aberta, trava contato com outros tipos de tradição, aí sim esse físico pode levar a sério outros modos de existência no mundo. E aí talvez ele possa compreender que há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha sua vã filosofia, Horácio. Então,
possível que ele entenda que há outras possibilidades contingentes de aproximação com as verdades mais centrais, né? E que as verdades da própria física não ultrapassam determinado limite, que é o limite, justamente, do paradigma em que a física contemporânea se encontra. Então, é por isso que é necessário aprender a ler bem, ler boa literatura, ler boa história, ler boa filosofia, ler relatos de outras culturas, ler o Gilgamesh, ler o Alcorão, ler os livros fundamentais das outras civilizações, né? Porque nós somente enxergamos e direcionamos a nossa consciência para aquilo que temos a capacidade de dizer, né? Então nós só podemos, de fato, fazer essa aproximação com outras culturas e assim ampliar o nosso horizonte da existência quando sabemos dizer o que as outras culturas nos apresentam e nos oferecem, né? Então nós, por meio da leitura, por meio da literatura, por meio do conhecimento, inclusive pessoal, com outras maneiras de viver o mundo, nós ampliamos o nosso domínio do dizer, né, o nosso domínio das palavras, ampliamos o nosso léxico, ampliamos as nossas lógicas, melhoramos a nossa capacidade de interpretação. E nesse sentido é importante ler, é importante escrever. Aliás, por isso eu fico sempre muito feliz quando eu vou ao lançamento de um novo escritor, porque, como eu fiz, aliás, anteontem, no lançamento do primeiro livro da jovem Bárbara Vivas, filha de uma amiga nossa aqui do curso de filosofia, da Luana, e quando um novo escritor, uma nova escritora, publica o seu primeiro livro, o mundo torna a nascer, né? Um livro novo é como uma criança nova para a língua. Então, é a garantia da permanência da própria língua portuguesa. A língua portuguesa precisa dos escritores. Então isso me dá uma alegria muito grande. Eu fiquei muito feliz, né, nesse lançamento da Jovem Bárbara. E dentro de um mesmo paradigma, o texto de um novo escritor nos ensina sempre a ler um pouco melhor, né? Aliás, esse é um grande problema da nossa escola, da escola brasileira. A quantidade de leitura é muito pequena, o tempo reservado às aulas de língua portuguesa, de literatura, de redação é minúsculo, né? Eu estava vendo aqui o currículo de uma Secretaria Estadual de Educação do Paraná, por exemplo, e o tempo reservado à língua portuguesa é de três aulas por semana. É uma coisa estupidamente pequena, né? Idealmente, as aulas de língua portuguesa deveriam ocupar metade da carga horária semanal de estudos. Idealmente seria isso, porque o domínio da língua é o que há de mais fundamental na escola. Então, quando nós vamos diminuindo as aulas de língua portuguesa e das línguas estrangeiras também, e vamos adicionando outros conteúdos com informações, com métodos que pressupõem a língua portuguesa, que pressupõem o domínio da linguagem, e o tempo de aprendizagem da língua portuguesa vai se restringindo, nós temos aí um problema, porque nós estamos vendo e veremos cada vez mais os jovens chegando no fim do seu período escolar, no fim do ensino médio, sem saber nada, absolutamente nada, né? Porque eles não têm a base linguística. E aprender a ler e reaprender a ler
é fundamental por isso. Porque assim nós podemos perceber, inclusive, que dentro de um mesmo paradigma pode haver diferentes regiões nas quais um mesmo fenômeno recebe nomes diferentes. E aqui voltamos à nossa questão sobre Deus, sobre a existência de Deus. Só que vamos pegar a partir de uma outra perspectiva. No nosso tempo, nós lidamos com instituições que ocupam o lugar da religião, mas que se afirmam não religiosas. Vejam bem, as coisas muitas vezes não têm o nome que deviam ter. Um governo totalitário pode se definir como democracia popular. Um ato de violência pode ser descrito pelo seu perpetrador como um ato de proteção. Por exemplo, um ato de violência contra a mulher pode ser descrito pelo perpetrador dessa violência como um ato de proteção ou como um ato de amor. Então, não importam as palavras que são utilizadas para descrever as atitudes. Porque muitas vezes as palavras são contraditórias com aquilo que se pratica, com o próprio fenômeno. E aqui, evidentemente, trata-se de um fenômeno político-linguístico que é muito conhecido, que foi descrito por George Orwell em 1984 como o fenômeno da duplicidade da linguagem, do duplo pensar, do doublethink, que é chamar uma coisa por um nome que é contraditório com a natureza dessa própria coisa. Então é por isso que todo ditador diz que é um democrata. Só que nós não podemos acreditar nessas palavras. Nós temos que verificar ali o que acontece de fato. Muito bem. Há certas instituições, como eu dizia, que ocupam um lugar que pertence ao plano da religião institucional. E o que é uma religião? No sentido mais amplo, no sentido que nós podemos encontrar, por exemplo, nas manifestações da religiosidade grega, tanto na religião oficial quanto na religião dos mistérios gregos. E esse sentido mais lato de religião nós podemos utilizar para entender também as igrejas, que surgiram na Idade Média e no final da Antiguidade, na Idade Média, e de modo geral toda a religião. O que é uma religião? Uma religião é um modo de compreender e de lidar com a realidade que exige o comprometimento com estruturas e com seres que existem, mas cujo modo de existência depende da nossa própria disposição em enxergá-los. Então vejam bem, aqui eu estou fazendo uma separação entre a ideia de Deus, de acordo com a qual nós pensamos na nossa primeira parte da aula, e a ideia de um Deus institucionalizado numa religião. Fazendo essa distinção aqui. Porque trata-se, no campo da religião institucionalizada, de um conjunto de normas, de princípios a partir dos quais nós vamos regular as nossas ações, mas esses princípios são baseados em ideias, em conceitos, que dependem da nossa boa vontade. Se ninguém acreditar na existência dos anjos, os anjos passam a ter um outro tipo de existência. Mas se todo mundo acreditar na existência dos anjos, essa existência se torna muito mais presente.
E há muitas instituições que dependem da nossa capacidade de dar o assentimento existencial a esses objetos que são abstratos, que são objetos da imaginação propriamente, e que se afirmam instituições que correspondem à própria realidade. E vejam que interessante, hoje em dia a religião institucional é uma dessas instituições que tem menos caráter religioso. Porque as pessoas que seguem uma religião, quase sempre em nosso tempo, seguem como que de modo a dar o assentimento a uma ficção consentida. A religião em nosso tempo se tornou quase que uma ficção na qual as pessoas fingem que acreditam, mas no fundo sabem que não há nada ali para que se acredite. Quase sempre. É por isso que as pessoas têm tanta facilidade de entrar numa religião, abandonar uma religião, mudar de religião. Porque esse caráter ficcional da narrativa religiosa e das normas religiosas, num tempo do mecanicismo, do materialismo, esse caráter ficcional se torna quase inevitável. Agora, há outras instituições que são instituições modernas, tá? E que substituem o espaço deixado pela religião tradicional na alma do ser humano. Porque o ser humano é um ser que precisa precisa da religião. O ser humano é um animal religioso. E se não há religião institucional, ele vai substituir essa religião por outra religião sem o nome de religião. E essas religiões que substituirão a religião cristã, né, católica, protestante, reformada, o judaísmo, o islamismo, o budismo, embora cada uma com a sua própria particularidade, né, algumas com caráter mais filosófico, outras com caráter mais institucional. As religiões que substituem essas religiões institucionais não têm o nome de religião. Elas recebem outros nomes. Por exemplo, o Estado. O Estado é uma ficção. É uma ficção que depende do assentimento de todas as pessoas para que essa ficção tenha eficácia. Se em determinado momento todo mundo deixar de acreditar nas leis da Constituição, ela perde totalmente eficácia e o Estado acaba. O Estado é produto de uma deliberada atitude de assentimento em relação a estruturas invisíveis, abstratas. O que é o poder de um juiz? O poder de um juiz só existe enquanto as pessoas acreditam que ele tem esse poder, aceitam que ele tem esse poder. Numa situação de guerra civil, em que as pessoas deixem de acreditar no Estado, o juiz já não tem poder nenhum, porque as pessoas não acreditam que ele tenha. O poder do juiz não é ontológico, é um poder convencional, consentido pelas outras pessoas. Consentido, em primeiro lugar, pela polícia e pelo exército. Então, a partir do momento em que a polícia e o exército deixam de considerar que aquele sujeito é um juiz, ele não tem mais poder nenhum. Então, o Estado é uma instituição que tem todas as características de uma religião, mas não tem o nome de religião. Né? Ele tem os seus templos, os seus sacerdotes, os seus rituais, os seus mitos, as suas narrativas, os seus valores. Né? E como Estado,
a ciência também. A ciência é uma religião moderna, que também tem os seus templos, os seus rituais de iniciação, os seus ritos internos e externos, os seus livros sagrados, que também tem os seus sacerdotes, que também tem os seus leitores, os seus porta-vozes, né? E a ciência é uma religião moderna. Então, não existe a rigor ninguém propriamente ateu no mundo. O que há é quem substitui a figura de um Deus com o nome de Deus por outras figuras com outros nomes, mas que ocupam, no plano da existência, o mesmo lugar da religião. O ser humano é um ser religioso, mesmo quando ateu. Porque não existe ateísmo a rigor. O ateísmo é simplesmente a recusa de um nome. A recusa da ideia de Deus, do nome de Deus. Mas o significado, né, de certo modo, o significado profundo permanece. Só é deslocado. Mas dentro do mesmo campo hermenêutico. Dentro do mesmo campo de significados, mas significados com outros nomes. Então, a rigor, respondendo novamente àquela pergunta, você acredita na existência de Deus? Primeira resposta: é impossível que Deus exista. Mas necessariamente há algo que nós podemos chamar de Deus. Mas, em segundo lugar, é impossível que alguém não acredite em algo que vai eventualmente receber outro nome e que vai ocupar o lugar central de Deus na sua estrutura de pensamento. É impossível. Então, por todas essas razões, a pergunta: você acredita na existência de Deus? É uma pergunta que não faz nenhum sentido. Por quê? A existência de Deus é impossível? E por quê? Todos os seres humanos têm alguma concepção que substitui, ou que é o próprio Deus, ou que substitui a ideia de Deus, a ideia da centralidade que dá sentido a toda a realidade no seu interior, na sua mente. E aí vem a última questão, a questão da crença. O valor da leitura, o valor da literatura, meus amigos, está, em primeiro lugar, no fato de que, quando nós lemos, nós nos tornamos, quando lemos a grande literatura, a grande filosofia, né, a história, nós nos tornamos mais capazes de compreender o que está em jogo no mundo humano. Nós compreendemos justamente os limites entre as diferentes epistemes, entre os diferentes paradigmas, e percebemos os elementos que os compõem. E, portanto, isso nos torna mais sensíveis ao nosso próprio paradigma. Então, quando nós lemos a grande literatura, a grande filosofia, nós nos tornamos capazes de compreender melhor os elementos que estruturam a nossa própria visão de mundo. E assim, nós nos tornamos capazes de escolher. Escolher, inclusive, quais são as instituições de natureza religiosa, ainda que não recebam esse nome de religiões, que vamos acompanhar. Vamos acompanhar a instituição religiosa chamada ciência? Até que ponto? Vamos acompanhar a instituição religiosa chamada Estado? Até que ponto?
Vamos acompanhar a instituição religiosa chamada esporte, chamada futebol. E vejam que curioso, as pessoas mudam de religião, mas é muito difícil que alguém mude de time de futebol. O time de futebol, na consciência do homem do século XX e do século XXI, é muito mais enraizada do ponto de vista religioso do que a própria religião. Então nós podemos escolher. Acreditar é uma escolha. Acreditar numa religião é uma escolha. Acreditar nas instituições religiosas que ocupam o lugar da religião, mas que recebem outros nomes, têm outras divindades, com outros nomes, é uma escolha. E é justamente essa escolha que é a possibilidade de fazer essa escolha, de reconhecer o caráter de escolha da crença, que é o maior presente que nós podemos receber quando adentramos o mundo da cultura universal. Quando nós, de fato, começamos a ler, a ouvir boa música, a viver uma vida direcionada para esse horizonte, que é um horizonte que nunca vai ser atingido. A formação cultural do ser humano não tem um fim, né? E nós faremos essa formação até o fim da vida. Ninguém é suficientemente culto. Ninguém é suficientemente lido. E nós nunca vamos ler todos os livros que nós queríamos ler. A nossa morte vai chegar antes. Mas o grande benefício da leitura, o grande benefício da cultura é nos proporcionar o poder da escolha. Enfim, amigos, depois de 1 hora de explicações, eu posso finalmente concluir esta aula respondendo com clareza, com toda a clareza possível, a intenção daquela pergunta do meu amigo. A pergunta foi mal formulada, é uma pergunta, de certo modo, ingênua, pueril, porque ela não pode ser feita daquela maneira, embora as pessoas façam. O próprio modo de fazer essa pergunta já revela que não há reflexão por trás dela, não há pensamento por trás dela. Mas eu vou responder de acordo com a intenção que estava por trás daquela maneira atabalhoada de perguntar. A crença é uma escolha. A crença é uma escolha de algo que não é evidente, de algo que depende da nossa atitude de recebimento. E na minha vida adulta, já terminando a faculdade de filosofia, em determinado momento, eu escolhi reconhecer a narrativa de um Deus que se fez homem e que nasceu de uma virgem, de uma jovem virgem adolescente. Uma virgem israelita. A narrativa de um Deus que é um criador que se torna criatura e assim retorna à própria criação. De um Deus que conhece o mundo por ele criado como criatura. E experimenta o sofrimento de ser humano. Experimenta as paixões que são sofrimentos da nossa existência. E morre na cruz para nos revelar a
verdade mais profunda de toda a criação. Uma verdade que não pode ser encerrada no paradigma mecanicista, no paradigma cientificista. Uma verdade que ultrapassa todos os paradigmas, porque ultrapassa o próprio cosmos, a própria física. Então, o mistério de um Criador que se torna criatura no interior da criação é extraordinário. E eu escolhi reconhecê-lo. Eu desejo a todos um Feliz Natal e nos encontraremos na semana que vem tratando do mecanicismo de Newton, que todavia tem em sua obra alguns aspectos muito, muito interessantes. Até lá. Um abraço a todos.